Olá, tudo bem? Espero que sim. Snag 11, pessoal. Receita sobe, mas a reserva cai. E os 11 centavos vão continuar de dividendos? Isso nós vamos mostrar aqui hoje no novo relatório gerencial que foi apresentado nesta sexta-feira. Ok, pessoal, o nosso canal aqui é um canal novo, né? Vai para 4 meses agora, no final de fevereiro. Nós estamos aqui em busca agora de 500 inscritos. Nós estamos nos dedicando bastante para trazer para vocês aqui conteúdos de qualidade ligados à educação financeira, a investimento, como renda fixa, investimentos em renda variável, sendo em ações, em fundos imobiliários, em fiagros, em ETFs e BDRs lá fora, no exterior, e até criptomoeda. Então, pessoal, o que eu peço para vocês é que vocês se inscrevam no nosso canal, comente, curta, compartilha. Assim o YouTube vai saber que esse conteúdo é relevante e vai enviar para várias outras pessoas e fazer nosso canal crescer cada vez mais. Não estou vendendo nenhum curso aqui, nenhuma palestra, nada. Tudo aqui realmente é com o intuito de auxiliar nos estudos com relação aos seus investimentos. Vamos aprender juntos aqui. Peço a compreensão e a ajuda de todos aí, pessoal. Se inscreva aí, não custa nada. Olá, pessoal. Então vamos analisar primeiro aqui os números do Snag 11, depois a gente vai mostrar um relatório gerencial, então. Antes de mais nada, pessoal, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um joinha aí. Vamos lá, então. Então, dia 21/2, o Snag fechou cotado a R$ 9,28, com PVP de 0,91, ou seja, está com 9% de desconto. Em dezembro ele pagou 10 centavos, em janeiro ele pagou 11 centavos, em fevereiro ele pagou 11 centavos. O pagamento em fevereiro vai ser dia 25 de fevereiro. A DataCon desse Fiagro é sempre no 10º dia útil de cada mês. Então, a nossa dúvida aqui, pessoal, é agora daqui para frente. Março, abril, ele vai conseguir manter esses 11 centavos? Isso nós vamos analisar, então, lá no seu relatório gerencial. Aqui o gráfico da cotação, então, do Snag 11, a gente vê que desde 2022 ele vinha sendo cotado aqui acima de R$ 10, 10, 10,20, 10,30, até 2024 em outubro, quando então ele caiu e caiu forte, como todos os outros fiagros também, fundos imobiliários, né, em função aí do aumento das taxas de juros, dos problemas que o agronegócio vinha enfrentando, e a partir então de agora ele já começou a dar uma reagida, está então cotado aqui nesses patamares aqui de 9,20, 9,30. Aqui o gráfico dos dividendos então, desde o início, desde 2022, então basicamente aqui o mês que ele mais pagou em 2022 aqui, por exemplo, ele pagou 12 centavos, depois caiu para 11, começou a negociar, ele chegou a cair até para 10 centavos, e agora então ele está há 2 meses aí pagando novamente aí 11 centavos. A gente já viu aqui que nesse período aqui de 2022, a taxa Selic estava nesses patamares aqui de 13, 13,5% mais ou menos aqui. Ou seja, dá para imaginar que talvez, se esse fundo conseguir manter esse patamar de 11 centavos, dificilmente ele vai ultrapassar 12 centavos, por exemplo, na distribuição. Porque aqui, nesse período aqui que a taxa Selic estava nesses patamares como nós temos hoje, ele mantinha no máximo 12 centavos. Então, é algo que não dá para esperar que ele venha a crescer muito também os seus dividendos na realidade, né? Então, assim, agora, nossa dúvida é se ele vai conseguir manter realmente esses 11 centavos, que a gente vai ver lá que as reservas do fundo elas estão diminuindo. Mesmo com receita crescente, a reserva diminui. Então, não sei se ele vai ter fôlego para conseguir continuando pagando esses 11 centavos. Isso nós vamos ver lá no relatório e tentar entender. Fazendo, então, o cálculo da rentabilidade desse fiagro, nós temos aqui, fazendo essa continha, dividindo, então, o dividendo pago pela cotação, então, 0,11 dividido por 9,28, isso dá uma rentabilidade de 1,18% ao mês. Isso aqui, pessoal, é isento de imposto de renda. Bom, já dá para fazer uma análise, né? Nós gravamos agora vários vídeos, até vou deixar aqui em cima nos cards, vídeo do XPCA 11, do RZAG 11, do VGIA 11. Todos esses fundos estão pagando mais, está dando um dividendo maior do que o Snag 11. Eles estão com desconto maior também, tem possibilidade de crescimento. Então, é importante vocês assistirem todos esses outros vídeos dos fiagros, né? Para entender se é interessante ou não ter esse fiagro aqui. E como a gente sabe, a gente tem que diversificar a carteira também, né? Mesmo que você queira investir em fiagros, investir em um único fiagro também não é interessante. Por isso que a gente tem várias possibilidades aí de investimentos. Temos também o FGA11, gravei um vídeo também agora recente. Então vale a pena vocês assistir todos esses vídeos dos fiagros para entender, né, qual é o melhor aí de todos. Fazendo então a conversão dessas taxas com relação ao Snag, então 1,18% ao mês, isso equivale a 15,12% ao ano. Isso é isento de imposto de renda, pessoal. Bom, fazendo então uma comparação, por exemplo, num CDB que rende 100% do CDI, que daria hoje 13,15%, menos 15% de imposto de renda, se fosse investir por 2 anos, né, esse CDB, nós teríamos aqui então 11,17% ao ano, isso equivale a 0,89% ao mês. Então, a comparação desses dois investimentos daria aqui, a favor aqui do Snag 11, 0,29% a mais, comparado então com esse CDB. Fazendo então uma simulação, por exemplo, no investimento de R$ 10.000 nesse Fiagro e nesse CDB, nós teríamos então o Snag rendendo 1,18% ao mês. Em 10 anos, nós teríamos, então, esses 10 mil, ele se transformaria em R$ 40.865, contra o CDB, R$ 28.958. Em 20 anos, esses 10 mil se tornariam R$ 167.002, contra R$ 83.858. Então, aqui, só para ter uma ideia, pessoal, né? A gente sabe que Snag 11 é um fiagro, onde é renda variável. Então, hoje nós temos esse 1,18. Amanhã pode ser que ele diminua, pode ser que aumente. A gente tem também aqui a possibilidade de valorização em função do desconto que ele se encontra hoje, de 9%.
Tá? Então, assim, isso aqui é uma fotografia desse momento, que não quer dizer que isso vai persistir nesses 10 ou 20 anos, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o quanto daria investimento nesse Fiagro se ele mantivesse essa rentabilidade. Da mesma forma também é o CDB, né? A gente sabe que a renda fixa, mas não é fixa, né? Por quê? Porque a Selic, ela se movimenta também. Por exemplo, em 2022, a Selic era 2%. Hoje ela já está em 3,25%. Então, isso também é algo que não dá para cravar também, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o que daria esses investimentos, né? Nesses patamares aqui de rentabilidade, 1,18% e 0,89%. Vamos calcular, então, o Magic Number desse Fiagro. O que é o Magic Number mesmo? Então, nada mais é do que a quantidade de cotas que eu tenho que ter, né, de um Fiagro ou do fundo imobiliário, para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota. E assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí, com o auxílio dos juros compostos. Como é que eu calculo isso aí, então? Divido a cotação atual pelo dividendo pago. Então, 9,28 dividido por 0,11 daria 85 cotas. Então, esse aqui é o número mágico, que é a quantidade de cotas que eu tenho que ter para que no próximo mês eu já consiga, então, comprar mais uma cota somente com os dividendos pagos. Esse investimento, então, de 85 cotas, nesse patamar aqui de cotação, 9,28, eu tenho que investir R$ 788,80 para poder comprar essas 85 cotas. Ok, gente? Vamos agora analisar, então, o relatório gerencial do SNEG 11 para a gente entender como é que está a situação do fundo e quais as perspectivas futuras para ele. Pessoal, mais uma vez aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Então, busca aí de 500 inscritos. Vamos lá. Vamos ao relatório gerencial, então, do SNAG 11, referente ao mês de janeiro de 2025. Pessoal, lembra que o SNAG 11 é chamado de Fiagro imobiliário. É uma mistura de Fiagro com fundo imobiliário, né? Por quê? Porque ele também aluga galpões, né, destinado ao setor agropecuário, né, área agrícola. Então, por isso que ele é chamado Fiagro imobiliário. Ele também tem galpões alugados. Então, o fundo teve início desde julho de 2022. Uma taxa de administração e gestão juntos dá 0,87, uma das menores taxas de administração e gestão do setor. Não cobra taxa de performance, que é muito bom, né? Então, aqui, ele distribuiu 11 centavos por cota. Ele tem um lucro acumulado por cota de 3 centavos. Vamos ver que isso aqui, pessoal, ele diminuiu isso aqui, tá? Então, isso aqui está deixando os cotistas preocupados, porque está diminuindo aqui o lucro acumulado para futuras distribuições. Então, essa é uma grande preocupação. Dividendo yield anualizado de 15,44%. A cota de fechamento de mercado em janeiro, 9,14%. A cota patrimonial, 10,25. R$ 10,25. Isso é um PVP de 0,89 aqui naquela época, né? Final de janeiro. Isso dá uma remuneração de CDI mais 2,82%, patrimônio líquido 622 milhões, número de cotistas 109.910. Destaques do mês, vamos lá. O fundo segue sem eventos de crédito e com a carteira de crédito saudável 100% adimplente. Então ninguém devendo para o fundo, todo mundo pagando certinho. Isso é muito bom, né? O fundo seguiu o seu patamar de distribuição, distribuindo 11 centavos por cota, um resultado que representa 34% a mais do que o investimento que rende 100% do CDI com a alíquota de imposto de renda de 15%. Além disso, contou com uma leve recuperação da cota ao mercado, subindo 1,4% no mês de janeiro. O fundo completou o primeiro mês da receita consolidado após o final da alocação de recursos da quarta emissão de cotas. Ele fala que isso permite maior conforto em relação ao guidance de distribuição para o primeiro semestre de 11 centavos por cota. Isso aqui é questionável, né? Nós vamos ver isso aqui lá depois, se realmente está tão tranquilo assim, tão confortável assim, a manutenção desses 11 centavos por cota. Nós vamos analisar depois lá embaixo na DRE do fundo. Ele faz aqui uma análise macroeconômica, pessoal, também, com relação à situação atual do agronegócio no país, tal. Enfim, eu gravei um vídeo do XPCA 11, vou deixar aqui em cima dos cards para vocês. Assistam esse vídeo agora do SNEG, depois voltem e assistam esse XPCA. Lá eu falo como é que está a situação atual do milho, da soja, do etanol, do açúcar, enfim, toda essa parte que diz respeito ao agronegócio, eu já falo naquele vídeo lá, então para não ficar muito se estendendo aqui, vamos passar adiante aqui então. A carta do gestor, vamos a alguns pontos importantes aqui. Ele fala assim, o SNAG é um fundo majoritariamente de crédito, com aproximadamente 90% do seu patrimônio alocado em certificados recebidos do agronegócio, CRAS, e fundos de investimentos com direitos creditórios, FDICs. E os 10% restantes investidos em imóveis rurais. São aqueles imóveis, aqueles galpões que eles acabam alugando, né, também para atender o agronegócio. Atualmente o SNAG pratica uma taxa de gestão e administração de 0,87% no ano. Ele não possui taxa de performance. Já vimos isso aí também. Aí ele traz aqui achei bem interessante, esse gráfico que mostra aqui a taxa de gestão e administração mais performance dos fiagros aí listados, né? Então, assim, o SNEG é o primeiro aqui, né? Em vermelhinho, ó, 0,87% de taxa de gestão e administração. É o que cobra menos taxa. Depois aqui vem o NCRA, KNCA, VCRA, LZAG 11, todos eles aqui não cobram taxa de performance, mas cobram mais taxas de administração e gestão do que o SNEG. O SNEG é o que menos cobra, tá vendo aqui, ó? Sendo que o LZAG chega a cobrar 1,48%. Depois ele traz aqui os outros, que além da taxa de gestão e administração, cobra performance também. Então vem o BBGO 11, 0,85, mas cobra 10% de taxa de performance, assim por diante. Todos esses aqui cobram 10%, depois tem uns aqui que cobram 20% também de taxa de performance, né? Então isso aqui é bem interessante porque no médio e longo prazo, essas taxas de administração, de gestão, de performance, ela acaba tomando muito do seu rendimento, tá? Então realmente faz uma diferença grande no longo prazo quando você não paga taxa de gestão ou performance, né? Comparado com quem paga. Então a gente vê que quem realmente não paga taxa de gestão ou paga uma taxa de gestão menor, tende a ter uma rentabilidade no longo prazo maior do que esse pessoal que paga essas taxas aqui, né? Ele traz essa tabela de sensibilidade, então,
onde a cotação de fechamento de janeiro era essa aqui em cinzinha aqui, né? Então, tinha fechado a 9,15, isso dava um CDI, já descontando a taxa de administração, CDI mais 4,27%. Agora nós temos aqui em torno de 9,28, então vamos botar aqui 9,25, dá um CDI mais 4,07%. E a cotação na cota patrimonial, que deveria ser 10,25, que é o valor justo dele, daria um CDI mais 2,05. Aqui temos a cotação e liquidez. A cotação, então, como já vimos antes lá, né, caiu tal, chegou nesses patamares aqui de 8,20, 8,30. E a liquidez aqui está dando em torno de 1,5 milhão, mais ou menos, aqui de reais, liquidez diária, né? Ele mostra aqui também o número de cotistas, onde ele aumentou um pouquinho, quase se manteve aqui o número de cotistas, era 109.553 em dezembro, passou para 109.910 em janeiro. Aqui mostra a diferença entre a cota de mercado, no caso de janeiro 9,14, para 10,25, que era a cota patrimonial. Hoje já está aqui a 9,28, né? Subiu um pouquinho aqui já. Mostra aqui, então, a distribuição de dividendo anualizado. Então, tem aqui, está entregando agora 2 meses já 11 centavos. Isso dá um dividendo de 15,44% ao ano. Vamos à DRE do fundo, então, agora. Temos aqui, ó, em janeiro, ele aumentou a receita. Então, ele teve uma receita de 6.628.000, comparado a dezembro, que era 5.641.000. Então, ele aumentou praticamente R$1 milhão de receita. Porém, as despesas subiram. Era 439.000, passou para 575.000, então mais de R$100.000. Ele tinha uma reserva de lucro de 3.600.000, baixou para 2.100.000. Então, ele está com um resultado não distribuído de 1.524.000, antes era 2.152.000. Ou seja, eu tinha 4 centavos antes de reserva, agora tenho só 3 centavos de reserva. Então, está caindo a reserva e ele está pagando os mesmos 11 centavos. Então, quer dizer que ele usou parte da reserva que tinha, usou 1 centavo do que tinha para poder manter esses 11 centavos. E agora, daqui para frente, o que vai acontecer? Ele vai conseguir manter esses 11 centavos aqui? Porque caiu aqui, olha só, as reservas não distribuídas, né? Caiu de 3.600.000, baixou para 2.100, agora baixou para 1.500. Será que vai continuar baixando no próximo mês? Baixar para 1 centavo só, 2 centavos? Aí fica complicado, né? Ele conseguir manter esses 11 centavos, né? Tá bem difícil. Então, vamos ver se no próximo mês ele consegue, pelo menos, manter esses 3 centavos aqui, né? Para que não precise mais tirar dessa reserva aqui, que é importante ter essa reserva aqui para qualquer problema maior que tenha no fundo, né? Então, se ficar comendo essa reserva, certamente daqui a 1 mês, 2, ele não vai conseguir mais entregar os 11 centavos, vai ter que voltar para os 10 centavos novamente. Então, essa é a nossa preocupação. E os números estão aqui, né? Apesar de ter crescido a receita, mas o resultado foi abaixo, porque aumentou despesas também, né? Então, aqui mostra o lucro acumulado. Então, né, como eu já falei, ele tinha 4 centavos acumulado em dezembro, agora passou para 3. Então, isso é uma preocupação grande. É um dos menores patamares aqui, do último ano aqui, de reserva de lucro acumulado, né? Então, isso aí é problema. Aqui o resultado detalhado, então, onde a maior parte da receita aqui foi os juros dos CRAs, né? Que foi 10 centavos,1. Aí, receita de fiagros, 0,01, de aluguel 0,06, encaixe 0,01. Depois teve as despesas, né? Despesas recorrentes, menos 0,08, não recorrentes, menos 0,02. O lucro acumulado, menos 0,025 aqui. Reserva de lucro, então, 3,5 centavos. E distribuiu 11 centavos. Com relação à carteira, então, ela tem 263 devedores, bem pulverizada. Ela está dando, então, nos CRAs, CDI mais 3,67, uma duração de 4,84 anos, uma posição financeira, então, de 559 milhões. Lembrando que os reajustes dos aluguéis acontecem em julho, né? Daqueles galpões que ele tem alugado também lá. Aqui a carteira de crédito. Ele tem esse CRA Boa Safra aqui, que equivale a 55% do patrimônio líquido, porém, dentro desses 55% tem 57 devedores. Então, realmente, isso aqui ele é bem pulverizado. Isso aqui assusta quando vê, né? Mas tem que entender que isso aqui, ó, dentro desse CRA aqui, tem 57 devedores. Então, está bem diluído aqui, né? Aí temos algumas concentrações aqui, por exemplo, de 8,06% do patrimônio líquido, um CDI mais 4,5%. Temos aqui 8,68, CDI mais 5,5, também são taxas não tão boas para quem paga, né? É ótimo para quem recebe, mas para quem paga pode ser complicado, né? Temos aqui CDI mais 7,5 também, esse FDIC aqui que está bem salgadinho essa taxa. É pouca participação aqui no patrimônio líquido, né? Mas enfim, ele tem concentrações aqui também, não adianta dizer que não tem, porque tem, né? Esse CRA Cultura aqui, desculpa, ele também é, esse 868 aqui, né? Ele também é pulverizado, tá? Tem 156 devedores aqui dentro, então realmente ele acaba dividindo bem. Então a concentração ela acaba ficando mesmo nesse CRA Rui Office aqui, 806, nesse aqui 6,26, o restante aqui é tudo mais tranquilo, né? Próximo de 5% e tal. Mas enfim, tem concentração também, né? Aqui tá os 2 imóveis dele, imóveis rural Sorriso, imóvel rural Primavera. Tudo isso aqui está alugado por Boa Safra. Aqui as alocações estão por ativo, já mostramos ali, né? O CRA pulverizado Boa Safra é 54%, o CRA Cultura 9%, o CRA Rui Office aqui 7,9%, o restante aqui tudo abaixo de 5%. Exposição por tipo de ativo, CRA é 85%, imóvel 8,6%, o restante em FDIC. Exposição por indexador, 91% é CDI e o restante IPCA. Então, ótimo, né? Nesse momento agora de CDI em alta, as taxas Selic em alta, realmente pode trazer ótimos resultados para o fundo aqui. Exposição para o setor revendas e produtores, 63%, café 11%, laticínios 9% e o demais em outros setores. Exposição por cadeias produtivas, soja 64%, café 11%, laticínios 9% e híbridos 5,2%. Exposição por estado, basicamente aqui
Minas Gerais 30%, Goiás 15%, Mato Grosso 12%, o restante distribuído em outros estados também. Bahia também 9,1%. Um diferencial desse Fiagro, né, que ele tem um sistema contratado junto ao Serasa Experian, onde ele consegue fazer um acompanhamento dos devedores, né, sempre analisando aqui o risco de cada devedor. Então, basicamente, ele tem aqui 80% de sua carteira, dos seus devedores, com baixo risco, onde tem um score aqui mais de 600 pontos, que o máximo é 700. Com um risco mediano de 400 a 599 pontos, ele tem 18% da carteira e 1,4% com risco mais crítico, que é um score aí abaixo de 400 pontos. Aqui embaixo ele tem, então, a descrição de todos os devedores, de todos os CRAs. Como eu já falei, né, aquele CRA Boa Safra lá, tem 57 devedores, tá aqui, tá vendo? Ó? E os outros aqui também. Lembra aquele CRA Cultura lá, né? Mesmo esquema, tem aqui, ó, 156 devedores, né? Deixa ele bastante pulverizado também. Pessoal, seria isso então com relação a esse Fiagro, né? Resumindo, ele vem aumentando receita, porém, os seus resultados ele está diminuindo, ele está tendo que usar reserva para conseguir pagar esses 11 centavos. Né? Então, de 4 centavos de reserva passou para 3 centavos e vamos aguardar ver o que vai acontecer para o próximo mês. Se ele vai conseguir reverter essa questão aqui de aumentar a reserva ou se ele vai continuar usando a reserva. Se ele continuar usando a reserva, a probabilidade daqui a 2 meses, 3 meses, ele não conseguir pagar mais 11 centavos. Ele tem que baixar novamente para 10 centavos. Né? Então vamos aguardar para ver o que acontece. Com relação à carteira de crédito, ele também tem algumas concentrações, né? Poucas, mas tem. Ele não é uma carteira tão arriscada também, né? Ele tem aqui um spread um pouco menor, tem alguns altos também no meio, lógico, né? Mas na maior parte também é um spread menor, é mais tranquilo. Com relação ao contexto geral dos Fiagros, ele não é o mais descontado, tem Fiagros aí com 15, 16, quase 20% de desconto, pagando aí um dividend yield aí em torno de 1,5%, ele está pagando 1,19%, então, de todos os Fiagros, com relação à rentabilidade, ele não é o melhor. Talvez ele possa ser um pouco mais seguro até, mas também essa manutenção desses 11 centavos aqui está bem difícil para ele conseguir manter. Então vamos aguardar o próximo relatório para ver qual vai ser a movimentação aí que vai acontecer então nesse Fiagro aí no próximo mês, ok, gente? Então, assim, mais uma vez, peço que você se inscreva no nosso canal aí, curta, comente, compartilha, para que a gente possa, então, crescer aqui, rumos aos 500 inscritos aqui no nosso canal, tá bom, gente? Conto com vocês aí. Valeu, então, muito obrigado, até o próximo vídeo.